Amém, queridos? Então vamos orar, clamar a Deus, para que sem Ele vai ser só um momento de conversa, mas com a presença dEle, do Espírito Santo, pode ser útil e transformador, em nome de Jesus. Amém. Pai, Deus eterno, querido Senhor, Deus de toda a graça, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos aqui. Nós temos todo o temor de falar a sua verdade. Nós não queremos falsear nada, não queremos trazer ensinamento humano onde não tem ensinamento celestial. Pai, eis aí o seu povo. Quero te pedir em nome de Jesus que toda a preocupação de cada irmão, todos os desafios da semana que vai entrar, sejam deixados de lado nesse momento, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar com cada um de nós. Que nós saímos aqui edificados, desafiados a ver uma vida diferente, a ter temor do Senhor e ver em santidade. Em nome de Jesus, Pai, usa a minha boca, apesar de toda a minha limitação, mas atinja o seu propósito, que é a edificação da sua igreja. Eu dependo completamente do Senhor, mas confio também que o Senhor é poderoso para fazer nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. O nosso tema hoje é sobre sensibilidade ao pecado. A melhor notícia que a gente poderia dar para qualquer pessoa, que é a raiz do Evangelho, é que o pecado, seja na sua força motriz, seja na sua geração de pecado, seja na sua natureza, seja no resultado de condutas erradas, o pecado foi vencido na cruz do Calvário. Presta atenção, você não entendeu. O pecado que destrói a sua vida, que acaba com o seu jeito, com seus projetos de vida de ser como Jesus, esse pecado, ele foi destruído por Jesus na cruz do Calvário. Amém? O Deus Criador entregou a sua vida para destruir o pecado e resgatar um povo para Ele, um povo de Deus. Você faz parte desse povo? Diga amém. É extraordinário que, por mais asqueroso e reprovável tenha sido uma atitude humana, a partir do momento que a pessoa crê no Senhor Jesus e entrega a sua vida ao Salvador, diante de Deus, ela se torna mais branca do que a neve. Presta atenção, por mais absurdos pecados que ela tenha cometido, pode ter matado gente, pode ter sido pedófila, pode ter feito as maiores barbaridades do mundo. E como o Richard disse, nunca duvide do potencial humano para fazer coisa errada. Cadê o Richard? Não está aí. É impressionante como o pecado destruiu o jeito de viver. Mas, se a pessoa crê no Senhor, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, e a pessoa se torna mais branca do que a neve. Uma notícia maravilhosa. Mas tem gente que fica horrorizada com isso. Pessoas, por vezes, vão nos hippies e falam: como é que pode? A pessoa fez uma vida inteira de errada e se volta a Jesus e está zerado. Deus esquece o que ela fez? Claro que não. Na verdade, Deus já impôs a dívida, a penalidade do que ela fez no seu Filho Jesus. Não se trata de Deus esquecer o que a pessoa fez. Se trata já do pagamento que foi realizado na cruz. É isso que é importante, que Deus não simplesmente esquece o que foi feito. Deus paga, mas pelo próprio sacrifício do Filho dele. Isso é maravilhoso. E aí tem sido transformador o aprendizado que a gente tem recebido aqui desse púlpito. Você que tem acompanhado a passagem, a análise do livro de Hebreus, tem sido impressionante, um estudo irretocável. Você que quer conhecer Hebreus, acho que já tem quase 30 e tem um monte ainda para acontecer. Deus tem dado graça e revelação, espírito de revelação e de sabedoria para o Lucas. A gente tem aprendido muito nesse momento. E a teologia bíblica que temos vivido aqui tem sido impressionante, extraordinária. E a gente tem aprendido que todos os nossos pecados estão perdoados em Jesus. Amém? Todos os nossos pecados estão perdoados em Jesus. E aí também é importante a gente conversar um pouco sobre essa ética cristã. Sobre também essa vida, toda a teologia que estamos aprendendo também na vida prática, na vida semelhante a Jesus. O que tem sido aprendido também, mas eu quero enfrentar um pouco mais isso hoje. Digo para vocês que
O cumprimento de você andar como Jesus quer que você ande, não é uma regra, uma obrigação legal para que você receba a salvação. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas é uma consequência desse novo estado de vida que você tem. Um novo estado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você que conheceu a Jesus, que entregou a sua vida para Ele, você tem que, a partir de hoje, a partir de quando você entregou, andar como Ele quer que você ande. E isso é típico daqueles que têm o Senhor, Deus, como Senhor da sua vida. Mas o que realmente importa? O que a realidade mostra para nós? Jesus nos chamou, quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a realidade mostra que você não peca mais? Depois que o indivíduo é convertido a Jesus pela ação genuína do Espírito de Deus, ele não comete mais pecado? O pecado, a partir de então, se torna insignificante para Deus? Deus não se importa mais com o pecado do ser humano convertido? Será que a gente precisa se preocupar com os pecados de Deus, com os pecados que venham na nossa vida? Aquele que é nascido de Deus não peca nunca mais? Uma vez perdoado? São perguntas que eu quero que a gente precisa mergulhar nisso. Porque se a gente não entender, pode correr o risco de a gente viver uma vida o que Deus tem para nós. Será que uma vez perdoado no novo nascimento, eu preciso pedir perdão ainda a Deus por algum pecado que eu tenha cometido? Se alguém pecar depois de conhecer a Deus, perde a salvação? São perguntas que não querem calar, são perguntas profundas, que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje e trazer para vocês, à luz da palavra de Deus, o que a gente precisa saber sobre isso. É uma fonte inesgotável de informação, mas a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje. Antes de mais nada, é importante falar que o pecado em si não causa a perda da salvação. Mas, o cristão que nasceu de novo não deve pecar mais. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, diz a Bíblia. O fato de ter pecado não perdeu a salvação. O problema é que você insistir que a iniquidade se instale na sua vida, ou seja, se torne um modo de vida seu, um estilo de vida pecaminoso a partir de então, a Bíblia vai mostrar que o engano do pecado pode endurecer o seu coração. E aí, a pessoa pode vir a perder a fé, pode vir a apostatar. A porta que dá acesso à graça salvadora, qual que é a porta? Vamos lembrar lá de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A porta que dá acesso à graça chama-se fé. Eu vou ser salvo porque eu creio. E a mesma coisa eu saio da salvação pela mesma porta que eu entro. Só que no sentido inverso. Eu saio da salvação quando eu deixo de crer. E o pecado tem uma participação nisso, se ele, ao longo do tempo, ele vai se instalando na sua vida, e você, no momento, você chega e fala: não me serve mais esse evangelho, eu quero viver a minha vida. Deu para entender isso? O que você entra na salvação é por fé. E o que você sai é por deixar de ter fé. E o pecado ajuda você a deixar de ter fé. Mas não é porque você pecou é que Deus cortou o nome do livro da vida. A Bíblia fala que quando nós cremos, o nosso nome é escrito no livro da vida. Olha que legal. Cara, que legal, que maravilhoso imaginar que o seu nomezinho agora, se o Senhor abriu livros celestiais, está escrito o seu nome lá. Maravilhoso, né? E eu não falo para você que não é porque você cometeu um pecado que Deus pega um errorex e apaga. E aí você reconverteu. Aí Deus vai lá e escreve. Aí você pecou, pagou. Reconverteu, escreveu. Deveria ter um bolo desse tamanho assim no seu nome, né? Apaga e escreve ao longo do tempo. Mas não é assim. O que faz você sair, e que por vezes, até o Lucas comentou aqui em Hebreus, sequer tem volta, é apostasia, é você abandonar, deixar de crer. Mas a pergunta que fica é, então,
como fica o pecado na vida do cristão. Na vida do cristão, que somos nós, amém? Somos cristãos? Que lindo. Você não tem ideia da profundidade que é você se dizer cristão, que você é filho do Deus vivo, que o Senhor tem escrito na palma da mão dele o seu nome, e que Ele ama você de uma maneira impressionante, e que Ele está esperando o momento certo para te dar um abraço de verdade no encontro nos ares. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente subestima isso, a gente tranquilo. Mas, atualmente, a gente observa, dentro das igrejas em geral, que as pessoas não têm muito se importado com o pecado. As pessoas não têm muito... Estão nem aí. A pretexto de que Jesus levou sobre si os nossos problemas e de que somos salvos pela graça, as pessoas têm entendido errado a graça de Deus, e por conta disso existe na formação da igreja, eu digo brasileira e mundial, um levante de um aglomerado de pessoas que são relativistas, permissivas e libertinas. E aí chega um extremo de alguns reescreverem algumas afirmações claras na palavra de Deus para se adequar à realidade social do momento. Por exemplo, tem gente que tolera e até permite práticas claramente deploráveis na palavra. Por exemplo, sexo fora do casamento. Tem vários grupos que admitem. Divórcio por incompatibilidade de gênio. Não, você não está feliz? Divórcio, o que importa é ser feliz. Da onde tiraram isso, gente? É a permissividade. Porque a graça, mal entendida, tem levado essa porque isso jamais é graça, isso é desgraça. Uniões homossexuais, tem igrejas em cima disso, criando igrejas em cima, permitindo que Deus é amor. Práticas imorais instalados no meio da igreja, sob o pretexto de que tem que se adequar à realidade. A Bíblia tem que se adequar à realidade social. Isso é um absurdo. Isso é uma insanidade. E isso, graças a Deus, não é uma realidade nossa, do nosso meio, graças a Deus. E por mais que haja algumas práticas dessas no nosso meio, infelizmente, falo isso com tristeza, há práticas desses que eu comentei agora, mas nós nunca contemporaneizamos o estudo da palavra. A gente nunca adequa o que é a palavra de Deus à realidade. A gente tem que adequar a realidade à palavra de Deus. Nós, quando o irmão cai, quando o irmão entra por essa prática, nós temos o hábito, graças a Deus, de amar o irmão, exortar o irmão, acolher o irmão, dar uma surra no irmão. Aqui dá vontade, surra a gente não deu ainda. Lamenta com o pecador, mas jamais nos compactuamos com as obras das trevas. Isso é uma bênção e graças a Deus por isso. Que o Senhor nos continue assim até a volta dele, em nome de Jesus. Mas, ao lado dessas práticas grosseiras, que todos nós aqui que temos um pouco de temor de Deus repudiamos, tem indivíduos mal intencionados também, que admitem outras condutas, até aceitáveis, que entendem aceitáveis, sem a devida repulsa. Inúmeras práticas bíblicas erradas têm sido ignoradas, deixadas de lado. Quero que você não olhe para o seu irmão, olhe para a sua vida também, porque não importa, daqui a pouco a gente vai chegar nessa conversa. Tem pessoas que normalmente falam mal uns dos outros. Eu sei que não é para com você, você não tem esse prazer. Tem sim. Falam mal uns dos outros. Tem pessoa que geralmente admitem essas pequenas coisas, dão uma mentirinha santa, isso não existe, tá? Mentirinha santa numa entrevista de emprego. Qual é o seu principal defeito? Sou perfeccionista. Sempre todo mundo é perfeccionista. Você tem um monte de defeito, é perfeccionista sempre. Sempre aquela mentirinha, dá uma maquiada no imposto de renda. Deixa isso aqui, não vou colocar aqui não. Faz um famoso gatonete. Quem conhece gatonete? De pegar, puxar o sinal de TV a cabo sem pagar por responsável. Pessoas que soltam um palavrãozinho de vez em quando no trânsito. Práticas que a Bíblia fala, palavra torpe. Ou outros irmãos também, que ficam com uma invejinha gospel do carro novo do irmão. Eu sei que isso não é a sua realidade. Isso é a realidade do outro irmão. O seu é pior.
A gente até tem dificuldade de chamar isso de pecado, porque um pecado é muito sério. A gente prefere ser mais eufemista. A gente fala, uma falhazinha, uma pequena imperfeição. Isso aqui é um deslize. Isso aqui não, isso aqui é um pequeno vacilo. A gente costuma ouvir que nossas coisas são pequenas. Mas quando a gente ouve, por exemplo, que fulano foi pego em pecado, e a gente pensa o quê? Provavelmente o cara está envolvido em alguma prática de desvirtuamento sexual. Ou o cara foi pego em adultério, ou engravidou a namorada, ou se envolveu em práticas homossexuais, vai por aí afora. Ou o cara cometeu algum crime. Quando a gente fala em pecado, a gente nunca liga a ideia de pecado a essas pequenas coisinhas. E eu digo para você hoje, querido, Deus quer que você também se livre dessas pequenas coisas também. Deus te chama e me chama à santidade total e absoluta. Amém, queridos? Mas até os pecados que não causam clamor devem ser encarados como pecado, porque ofendem a Deus no seu projeto em relação à humanidade e ofendem a santidade de Deus. E mais, uma coisa que é mais terrível ainda, o pecado não é só cometer o que foi proibido. Matar, adulterar, cobiçar, blasfemar. A Bíblia diz que também pecado é não fazer o que é certo. Em Tiago, passei por você. Isso aí. Em Tiago capítulo 4, verso 17, vai falar isso. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Assim, pecado é, com todo o seu potencial ofensivo à santidade de Deus, por exemplo, não priorizar as coisas de Deus. Você sabe que está certo priorizar as coisas de Deus e você não faz? Pecado. Pecado é, por exemplo, também faltar no RIP sem motivo relevante. Estou cansado. Pecado. Pecado é, por exemplo, você não dar atenção para aquele irmão insuportável, mas você sabe que está precisando. Você sabia que ele precisava. Você não deu atenção? Pecado. Pecado também é você priorizar outras coisas e chegar atrasado no culto. Pecado. Não. Isso é isso é incompatibilidade de horário. Porque o meu horário termina, começa a me arrumar às 6, quando acaba o jogo. Eu falo para você que, se você sabe que é certo chegar no horário no culto, você não chega, você está pecando. Eu gostaria muito, eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi pessoas arrependidas, profundamente chorando, porque, por exemplo, foram pegas em adultério. É triste. Mas eu nunca vi ninguém chorando porque, por exemplo, não teve um tempo devocional com Deus porque foi assistir o jogo do Corinthians. Nunca eu vi chorando, Senhor, me perdoa, eu estou profundamente arrependido. Por quê? Porque eu assisti futebol ao invés de ler a Bíblia. Por quê? Porque a gente não entende que pecado é também o não fazer o certo. É muito sério. Essa situação da gente permitir algumas coisas tem que me incomodado há algum tempo. E aí a gente está aceitando as raposinhas, as pequenas coisas pequenininhas da nossa vida. Que isso vai comendo e pode destruir a nossa lavoura, pode destruir a nossa vida. Eu não estou querendo agora, a partir de hoje, Daniel, um moralista, que estabeleceu um novo padrão de moral, quer dar lição de moral em nós. O pai dele saiu, ele deixou ir para dar lição de moral em nós. Não, eu não estou querendo estabelecer nenhum padrão de moral. Pelo contrário, Jesus já estabeleceu o padrão altíssimo. Quando ele fala que se você olhar com a intenção impura, você já fez, já cometeu adultério. Se no seu coração você já odiou alguém, você já matou. Mas o objetivo da nossa conversa é que a gente saia daqui mais sensível ao pecado que tão de perto nos rodeia. E infelizmente nós flertamos com ele algumas vezes. Pecado é pecado. E jamais faz parte do projeto de Deus para nós. O seu povo, nós somos o povo eleito, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para nós o pecado não combina e não pode ser aceito, por menor que seja. Diga amém. Ele nos chamou para a santidade completa. A experiência nos mostra que nós que temos algum mínimo de conhecimento de doutrina bíblica,
Nós aceitamos que somos maus. Nós aceitamos, genericamente, falar, você não é perfeito, fulano. Você fala, ok, não sou perfeito. Nós aceitamos que tem áreas da nossa vida que precisam ser modificadas. Se você concorda com isso, diga amém. Só que aceitamos isso. No genérico, a gente aceita bonito, fica fácil. No genérico, todo mundo está errado. Oh, aleluia, eu também estou errado. Mas, quando a gente pega no específico, quando a nossa nudez específica é revelada, a coisa não é tão suave. É fácil de ouvir que todo mundo tem potencial para ser ladrão. Mas outra coisa é ouvir que você subtraiu alguma coisa de outro. É muito difícil. Talvez seja por isso que todos nos julgamos em obras, porque nós somos imperfeitos, nós julgamos em obras, nós estamos sendo trabalhados por Deus, mas não conseguimos identificar os inúmeros pecados que diariamente cometemos. Exceto os grotescos. Grotesco não tem nem como fazer, fica que grita na sua cabeça. Mas a gente não tem parado para sentir a dor do nosso erro em relação à santidade de Deus. A nossa conversa aqui não tem o objetivo de que os seus pecados sejam mais percebidos a partir de então, e que vocês e nós passemos a carregar uma culpa terrível. Não é levar-nos a ter culpa pelos nossos pecados, pelo contrário. O objetivo não é que a gente ande esmagado pela nossa consciência e levado a uma vida de escravidão. O objetivo é que a gente tenha maior sensibilidade e percepção dos nossos erros. Isso vai ser fundamental. Isso eu tenho aprendido. Para maior desfrute do amor, do perdão e do poder e da intimidade com o nosso Deus. Quero que você perceba, porque isso pode ser um instrumento importantíssimo de se achegar ao seu Senhor. Eu ouso dizer, querido, que a maior sensibilidade aos nossos pecados será fundamental para o sucesso na nossa vida espiritual. Amém? Tá difícil, né? Uma palavra dura, né? Seria legal falar de bênção, né? De prosperidade, de falar que Deus te ama. Deus te ama sim. Mas Ele te ama tanto que Ele quer transformar a sua vida. Precisamos enfrentar. O primeiro, a gente precisa ter a certeza do salmista, quando ele diz que o Senhor traria solução em cada área de trevas dele. Está lá em Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O salmista tinha percepção de que tinha trevas na vida dele e que ele precisava do Senhor acender e trazer luz naquele lugar. E eu quero que você tenha percepção que tem áreas na sua vida que se você e eu precisamos da luz do Senhor, que o Senhor é a nossa luz, naquelas áreas para que a gente possa ser repleto de novo e abandonar a nossa vida de trevas e viver o novo do Senhor. E no Novo Testamento também isso é confirmado lá em 1 João capítulo 1, de 5 a 10, é um texto que vai confirmar que a gente tem garantia de que Deus quer nos perdoar de todo pecado, de que toda a área de trevas da nossa vida o Senhor tem interesse em restaurar e eliminar toda iniquidade, nos purificar totalmente para Ele. Diz lá, e essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos como, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Se confessarmos, repetindo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fizermos o quê?
Vamos lá, interpretação de texto, versículo 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e injusto para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pergunta Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e purificar a nossa injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos, reconhecemos que Ele existe e Ele não pode permanecer ali. Ele garante que vai nos purificar. Não se trata apenas de pecado antes da conversão, mas de todos aqueles que até sorrateiramente entram na nossa vida. Temos a garantia do perdão se nós tão somente confessarmos ao nosso Deus os nossos pecados. Necessário uma ação proativa de cada um de nós. Além disso, a oração do Pai Nosso, tão linda a oração do Pai Nosso. Inclusive eu e o Dani Sade fizemos mais de 10 horas analisando a oração do Pai Nosso. Aconselho a seguir Daniel Saad, top. E a gente fez umas lives, 10 horas de analisando o Pai Nosso. E aí o Pai Nosso, que é um modelo de oração, não é só oração para antes da gente nascer de novo. Pelo contrário, é uma oração que chama Deus de Pai. E para chamar Deus de Pai, a pessoa já experimentou o novo nascimento e já é filha de Deus. Diga amém? E essa oração está escrito assim, lá em Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão está embutido na oração modelo. E quantas vezes nós paramos, se não, exceto no cometimento de pecados mais graves, paramos diariamente para chorar e lamentar e falar: Pai, perdoa as minhas dívidas, Senhor, perdoa o que eu estou fazendo. Não as dívidas que você fez no banco, que às vezes você pede, né? Pai, perdoa aquelas dívidas lá que eu fiz. Mas dívidas diante dEle. Quando que você tem feito para isso? Nós temos meio que desligado. Essa parte aí a gente só serve para te perdoar os outros. Não para pedir perdão para Deus. Mas tenho percebido que as pessoas têm se considerado num patamar diferenciado após a conversão, cujos pequenos pecados, os pequenos pecados que acontecem na nossa vida, ou são automaticamente eliminados, no modo autolimpante, pecou, já sai fora. Ou as pessoas pensam que os pecados, por ser pequeno, podem ser desconsiderados, são desconsiderados, Deus nem se importa com eles. Ou pressupõem que a graça se trata de uma ampola enorme de anestésico que é ministrada em Deus quando a gente converte. E a partir daí, qualquer errada nossa não mais ofende Ele. Ou ser autolimpante, ou Deus não se importar, ou Deus ser insensível, é mentira. Não está de acordo com as Escrituras. Esse entendimento vem de a citação de frases desvirtuadas do seu contexto e do abandono de versículos expressos convocando a santidade. As pessoas gostam muito, amam, preferem aceitar. Não importa o que eu faço, não importa o que eu diga, o amor de Deus nunca muda para mim. Mas isso eu gosto disso. Mas eu esqueço de falar, devemos, como a palavra diz, vocês devem andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não, isso não. Vocês vão ser julgados segundo as suas obras. Não, essa parte vamos deixar de lado. Vamos ficar apenas mais gostosinha aqui, que é mais agradável. A gente facilmente acredita que todos pecam e que o pecado é uma realidade que está enfronhada dentro da natureza humana e não tem como resolver. Mas a gente não dá valor para a ordem: sede santos em todo o vosso procedimento. A gente é muito sacana, a gente é muito esperto. A gente ama, acha gostoso demais quando a gente está envolvido. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Nossa, como a gente gosta disso. Como é justificativa para as pessoas que erraram. Quem que não erra, atira a primeira pedra.
Mas a gente não acha muito agradável a determinação de Jesus na sequência do texto que fala: vai e não peques mais. Como a gente é esperto, como a gente gosta de fazer o que nos interessa, o que é gostosinho para nós, as coisas que nos causa, que nos confronta, aí isso deixa de lado. Nessa forma, as pessoas que assim entendem, começam a viver um evangelho mutilado da graça de Deus, que se limita a entender, a crer que a graça aceita o pior dos pecadores. Amém? Amém. Presta atenção, você que é o pior dos pecadores, diga amém. A graça aceita o pior dos pecadores, diga amém? Amém. Você está falando isso porque você não me conhece, porque você fala: não, eu sou pior depois de você, Daniel. E aí, mas não valoriza outra parte da graça, que, como diz lá em Tito 2,12, que ela está falando da graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. A gente quer a graça que aceita, mas a gente não quer a graça que nos ensina a abandonar o pecado. Portanto, irmãos, é hora da gente viver a integralidade do Evangelho da graça de Deus, que além de nos acolher sem mérito nenhum, nos conduz a uma vida de rejeição completa ao pecado. Rejeição completa, seja os pecados socialmente reprováveis, sejam aqueles pecados aceitáveis pelo meio social e até por vezes pelo próprio ambiente da igreja. É hora de pararmos de viver atropelados e passarmos a fazer uma reflexão e constatarmos que é a infeliz realidade que os nossos pecados ainda existem, que devemos buscar o perdão de Deus. E a notícia maravilhosa, que cremos que já está disponível o perdão de Deus na cruz. Amém, queridos? Feita essa introdução, vamos conversar um pouquinho agora sobre os benefícios de encararmos com seriedade os pecados diários. Eu elenquei aqui 4 benefícios que são importantíssimos, que vão redundar em uma vida espiritual mais de acordo com o que Deus quer de você. Lá em Lucas capítulo 18, ele vai contar a passagem, a parábola do publicano e do pecador. O fariseu e do pecador. Ele vai falar o seguinte lá. E aí Jesus diz, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Há alguns que confiavam em si, confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o pecador ficou à distância e nem ousava, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito. Tá cortando aqui. Tem algum outro microfone aqui? Mas, de novo, o publicano ficou à distância. Nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E é muito triste, querido, de a gente parar um pouquinho e perceber que a maioria das vezes as nossas orações se parecem muito mais com a do fariseu do que com a do publicano. O fariseu só vê o lado positivo do seu jeito de viver. E comparando com o outro, ele conclui que muita coisa ele faz para merecer algo de Deus. Ele é top. Já o publicano tem o foco nas suas misérias e na sua condição de pecador.
e na dependência que ele tem. O publicano ele fala, qual a palavra? Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele depende ou que Deus use de misericórdia para com ele, ou que aonde se agarrar. Será, queridos, que a gente tem sido tão sincero quanto esse publicano? Será que no fundo nós não nos temos visto com alguma dignidade que nos faz mais merecedores de atenção de Deus? Será que não nos achamos que a oração do publicano é apenas para não convertidos? Amados, é fundamental deixar claro que a caminhada cristã, a luta contra o pecado se assemelha a um paciente que está tratando uma doença grave. Que apesar de curado e controlado a doença, demanda de cuidado até o final da vida. Quer dizer o quê? Na questão do pecado, jamais recebemos alta diante de Deus. Nós nunca chegamos, Deus chega e fala, você está resolvido o pecado, você pode ser independente de mim. A questão do pecado, nós dependemos completamente da ação de Deus para vencê-los. Somos totalmente dependentes de Jesus Cristo até o final. Ou Deus nos dá graça de vencer o pecado diariamente, através de Jesus. Ou o caminho mau será sempre escolhido. Não tem opção. O cristão não recebe, quando crê, uma dose cavalar de dignidade a ponto de, sozinho, deixar de ser pecador. Na verdade, só deixamos de pecar com a manifestação constante do Espírito Santo em nós, nos dando poder para dizermos não ao nosso jeito corrompido de viver. O único jeito é através do Espírito Santo. Você anda sempre muito próximo. Se você depender das suas forças, você vai continuar pecando indefinidamente. Por isso que o apóstolo Paulo, depois do encontro com Cristo, encontro sobrenatural, ele viu Jesus face a face, ouviu, aprendeu de todo da caminhada cristã, teve disciplina, escreveu carta, ele chega lá em Romanos 7,18 e fala o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O apóstolo Paulo, que é um pouquinho maior que você, fala, eu não tenho nada de bom em mim. Será que a gente às vezes não pensa que temos alguma coisa de boa, de bom para oferecer? A gente precisa ter a sinceridade de reconhecer que o nosso estado natural é de pecador. Que vai perdurar por toda a nossa trajetória humana esse estado de pecador. Mas pecador na essência, mas não aceitando o pecado, seja o grande, seja o pequeno, e que pode obter vitória através da ação do próprio Deus. Gente, presta atenção, gente, estou falando de coisa importante. Qualquer coisa boa que pode ser encontrada em você e em mim, não vem de nós mesmos. Você não tem do que se orgulhar, irmãozinho. Mas se você tem alguma coisa boa, é fruto do Espírito Santo que em você habita. Por isso não tem motivo nenhum de você se vangloriar, de você se achar bom. Você tem que ter a postura do publicano, ou do apóstolo Paulo, ou do que Jesus fala, os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Você reconhecer que seu estado de doença pecaminoso, por causa dessa carne que aqui estamos, é perpétuo. Mas a boa notícia é que um dia, essa carne vai ser transformada, aqueles que não morrerem antes, para ser uma carne onde a presença do pecado não mais vai existir. Querido, o texto de Lucas diz que houve sinceridade do publicano, e ele foi humilhado, ele se humilhou, e por causa disso ele recebeu a justificação de pecador. Portanto, que possamos fugir de nos apresentarmos diante de Deus pelos nossos méritos. A gente não tem nada para oferecer de bom, mas possamos sempre nos humilhar diante dele. A postura correta de você apresentar diante de Deus é, como o publicano fala, Pai, Deus, tem misericórdia de mim.
e reconhecer o seu estado latente de pecaminosidade, para encontrar a necessária justificação e também exaltação. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. A percepção dos nossos pecados conduz a uma relação sincera com o nosso Deus, o que é coroado com a justificação e oportuna exaltação. Você não tem nada de bom para oferecer para Deus. Se você estiver mais sensível aos seus pecados, você vai entender que você não é agradável em momento algum a Ele, pelo que você faz. Você é agradável no amado, no próprio Jesus. Outra questão, isso é muito legal. A gente constatar nossos pecados que tão de perto nos assedia, nos exclui da relação de credores diante de Deus e dos homens. Nós paramos de ser credores diante de Deus e dos homens. Outro excelente benefício de estar constantemente analisando atos errados que porventura existam na nossa vida é receber o perdão da cruz, é nos colocar no lugar certo em relação a Deus e as pessoas. Uma passagem do credor incompassivo, vamos ler rapidinho. Mateus capítulo 18, não durma, de 23 a 34, vai contar a passagem que vocês conhecem, vamos tentar agilizar, que fala de como aconteceu e como é importante você saber do seu pecado, para você saber onde você está. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Igualzinho ele fez. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Lembra dessa história? Devia uma fortuna absurda. Nos tempos atuais eram carretas de ouro que ele devia. E o outro, no tempo atual, eram alguns reais. Você fazendo a comparação, certa vez a gente fez. O grande problema do credor incompassivo, ao exigir a dívida que outro tinha com ele, é que ele acabou esquecendo do tamanho do perdão que ele tinha acabado de receber. Eu creio que dificilmente o credor incompassivo, se o outro credor estivesse na mesma sala diante do rei, ele cobraria o credor, o devedor dele naquela sala. Você acha que ele cobraria? Depois de ter recebido todo aquele perdão daquela dívida inepagável, não sei como dizer, impagável. Aquela dívida impagável, se ele estivesse no mesmo ambiente, provavelmente a sensação de alívio, gratidão e alegria impediria ele de cobrar. Por quê? Porque ele estava no mesmo ambiente que ele recebeu o perdão. Nessa ideia, a constante noção da nossa necessidade de perdão, seja do que já recebemos ao nos converter, seja do que precisamos diariamente, nos leva à sala do rei e nos retrata o quanto devedores somos diante do nosso Deus. E ao recebermos a certeza do perdão que o sangue nos garante, nós somos tomados de alívio, alegria
e gratidão. E ao nos depararmos com nossa condição de devedor perante o Senhor, já entendemos que recebemos tudo o que a gente precisa. E muito mais do que a gente merecia. Então, tá difícil de entender? Quero dizer que o fato de você sempre voltar para a sala do perdão na presença de Deus vai fazer com que você seja tomado de alívio, gratidão e alegria. E você vai parar de imaginar que você tem direito de exigir de Deus mais alguma coisa. É impensável que esse credor incompassivo exigisse do rei mais alguma coisa. Imagina ele falar o seguinte: legal, excelência, você me perdoou de tudo aqui, mas também eu estou precisando de uma tenda nova. Arma nós aí. Eu determino que o Senhor me dê uma tenda nova. Rolaria isso? Essa conversa aconteceria? Jamais aconteceria. Nem por mais esperto que ele fosse. Por quê? Porque naquele momento que ele recebeu aquele perdão, ele só tinha olho para aquilo. Ele foi perdoado. A alegria, a gratidão e o alívio tomou o coração dele. Nada mais importava. Porém, quando as pessoas saem, o que aconteceu com o credor? Sai do lugar. Sai do lugar onde eles receberam o perdão. Logo se esquecem e passam a se julgar digno de exigir de Deus outras coisas, se esquecendo da dívida mortal e impagável que já recebemos e que por si só já seria motivo suficiente de sermos eternamente gratos por causa do alívio, da gratidão e da alegria que isso proporcionou. Deixa eu repetir. O fato da gente não ter contato rotineiro com o perdão dos pecados que nós fizemos. Acontece como aconteceu com o credor incompassivo. Ele sai daquele ambiente. E por conta disso, ele perde a noção do tamanho da bênção que ele foi alvo. E a partir daí, ele começa a pôr o dedo na cara de Deus. Exigir que Deus abençoe. E a condição de carente do perdão e da graça, e os pecados que foram imerecidamente perdoados, se estão diante dos nossos olhos, no nosso relacionamento com Deus, nós entendemos que nós somos eternos devedores com relação a Ele. Você precisa entender que você é eterno devedor. O tamanho do perdão que Deus proporcionou é enorme. E assim, amado, olha que importante. Quando surgirem os sofrimentos da sua vida, as dores, as tragédias, ao invés de nos revoltarmos e falarmos, nós não merecemos isso, não temos o direito de exigir nada de Deus, ainda que Ele cuide de maneira maravilhosa de cada um de nós, porque quando a gente entende o tamanho do nosso perdão recebido, nós entendemos que nós somos devedores dele e não Ele de nós. Amém, queridos? E além de não sermos credores de Deus, a percepção do perdão que somos alvo por causa do amor e da misericórdia de Deus, ela elimina os nossos créditos diante dos homens. Sabe por que você está cheio de senão com as pessoas que te cometeram? Porque você está perdendo o foco do perdão que você recebeu. Se a gente constantemente a gente vai entrar num assunto importante demais, que é os pecados das pessoas que nos rodeiam, contra nós e contra Deus. Se te constantemente pedir perdão, e não sair da sala de misericórdia do rei, daí a gente é constrangido a exercer igual misericórdia aos nossos ofensores. E aí, como eu fui perdoado da dívida impagável, é o mínimo, para ser no mínimo equilibrado, é no mínimo iníquo exigir uma dívida tão inferior dos outros. Essa semana, a Meire, no RIP, contou uma história da Edmé Williams, que ela foi vender um carro para o irmão, e aí o irmão não pagou. E aí ela começou a não gostar muito disso. O irmão não pagava. E ela começou cadê o irmão que não me paga? E ela começou a não ter sentimentos muito louváveis em relação a esse irmão. Porque desejando da sua alma que aquele irmão batesse o carro e morresse. Já que não me paga, vai junto com o carro para lá. E aí ele começou, e ela inconformada,
buscou de Deus, e aí Deus falou, você deve perdoar ele. Diz ela falando. E aí ela virou com toda a sua autoridade, falou, mas por que, Senhor? Aí ele falou, Deus falou, porque ele é meu filho. E aí Edmélio Williams virou e falou, mas o Senhor tem filho ladrão? E aí o Senhor falou para ele, eu tenho também filho assassino. Entendeu? Assassino, ela que desejou a morte, eu sou assassino também. Nessa situação de que nós pensamos que temos crédito em relação aos outros, quando o nosso grande dificuldade, a grande problema nosso de perdão foi solucionado. Sabe por que você tem dificuldade de perdoar as ofensas que você recebeu? Porque você não tem transitado pela sala do perdão de Deus, que te perdoa da dívida passada e toda aquela que você faz diariamente. A propósito, na questão do perdão alheio contra nós, temos que, além do simplesmente esquecer o que as pessoas nos afligiram, não é? Perdão não é simplesmente eu esqueço o que me fizeram, mas o perdão de fato ocorre. A gente deve, para ocorrer, nós devemos ser um intercessor em favor daqueles que nos ofenderam. Sabe Jesus, o grandão, que a gente chama de cristão, porque a gente é ele pequeno, ele vai falar lá em Lucas capítulo 23, verso 34, que quando ele estava sendo pregado na cruz, ele fala, Pai, Jesus disse, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus pede perdão, intercede pelos próprios que estavam cometendo, provocando a morte dele, provocando a tortura nele. Tranquilo isso? Aí também já vai ver lá em Atos capítulo 7, verso 60, que Estevão, quando estava para morrer, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Dizendo isso, adormeceu. Digo para você, que não os pecados que você... Lembra que as pessoas que cometeram mal contra você? Não só não cobre elas, mas interceda em favor delas. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5,44, não está aí, que para a gente orar para aqueles que nos perseguem. Se alguém está te fazendo mal, interceda por ele. Isso é profundo demais. Eu quero que você seja chamado para pedir perdão pelos pecados que eles cometeram contra você, não para que Deus pese a mão sobre ele. Senhor, pese a mão para ele ver o que é bom, que ele bata o carro. Mas que ele tenha misericórdia e que ele perdoe aquele irmão que está cometendo um ato contra você, assim como você foi perdoado pelo Senhor. Queridos, o clamor por perdão de pecados deve ser também em nome das pessoas que nos rodeiam. Isso é muito legal. Esse é um momento que eu tive de manhã cedo. O Senhor, numa passagem que eu estava lendo em Daniel capítulo 9, e eu fiquei horrorizado que Daniel começa a interceder. Não precisa não vou propor isso não. Ele começa a interceder pelos pessoas do povo, pedindo perdão de pecado. Mas Daniel, a Bíblia não comenta nenhum pecado que ele cometeu. O meu xará é top. Até em Ezequiel 14:14 ele fala, mesmo que Daniel, Jó e Noé fizessem isso, eles não se salvariam. Quer dizer, colocou esses três num top. E aí Daniel vem e chorando no capítulo 9 dele, chorando e intercedendo e jejuando pelo pecado dos outros. Eu falei, peraí, ele não cometeu nada. E ele vai falar, cometemos pecado contra o Senhor. Peraí, não tem nada que ele fez de errado. Mas o povo dele tinha feito. E quando o povo dele fez, é como se ele tivesse feito. Isso me trouxe no meu coração, e eu quero dividir com os irmãos, a necessidade da gente começar a pedir perdão de fato pelos pecados das pessoas à nossa volta. Como se eles mesmos fossem seus pecados. Quero dizer que você faz parte do corpo de Cristo. E aí, quando uma parte do corpo comete, todo o corpo comete. Um tempo atrás, meu filho, João Pedro, 3 anos, estava na cozinha e bateu no copo e derrubou o copo, derramou o suco que estava no copo. E a Dani falou, João Pedro, você derrubou o copo? Ele falou, não, mamãe, foi minha mão que derrubou. Eu falei, bela saída.
A gente ri, mas é a mesma coisa que a gente faz. Quando o irmão que faz parte do seu corpo erra, você fala, a culpa é dele, ele que errou. Querido, ele errou, a culpa é minha. Eu também sou responsável a orar por ele, para que Deus tenha misericórdia e nos faça mais saudável diante do Senhor. Querido, interceda, peça perdão. Pais, peçam perdão pelos seus filhos. Maridos, pelas suas esposas. Esposas, pelos seus maridos. Líderes, pelos seus liderados. Liderados, pelos seus líderes. Irmãos em Cristo, uns pelos outros. Que a dor do erro do outro te atinja. E quando oramos e pedimos perdão uns pelos outros, a nossa unidade é fortalecida e não há espaço para divisão ou separação no nosso meio. Portanto, pedir perdão frequentemente coloca num lugar exato de devedor de Deus e uns dos outros. Querido, peça perdão. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas vou ter que encurtar. Eu teria mais 3 momentos, eu vou só falar por cima. Outra coisa que eu acho maravilhoso que o perdão leva é quanto mais você tem noção do seu perdão, mais você ama a Deus. E quanto mais você ama a Deus, mais você serve a Ele. Sabe por que você está amando pouco a Deus? Porque você está tendo pouca noção do tamanho do perdão que Ele te deu. Sabe por que você está servindo pouco a Deus? Porque você está amando pouco a Ele. Então convido você, como a mim, a termos os nossos sentidos aguçados, para saber como a gente está errando, e voltar ao Senhor e receber dEle aquela abundância de perdão tremenda que existe na cruz para nós, para a gente cada vez mais amar o Senhor. Essa passagem está lá, não vou abrir de novo, infelizmente, mas você possa ler em casa. Ela vai estar lá em Lucas 7, 36 a 50. É a mulher que vem e vai quebrar um vaso de alabastro em Jesus. E aí, ele chega e as pessoas, Jesus está na casa de Simão lá, jantando, e a mulher vem chorando por trás e quebra, e enxuga, ela molha os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com o cabelo, e é uma loucura. E aí Jesus fala, tinha 2 pessoas, uma que devia 500 dinheiro e outra que devia 50 dinheiros. E aí a dívida de ambos foi perdoada. Qual vai amar mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Aí a pessoa fala, o que devia 500. Aí Jesus vai responder essa frase que eu acho muito importante. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados. Porque muito amou aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Se você tem amado pouco a Deus, é porque você tem perdido o foco do tamanho do perdão dele sobre a sua vida. E não só perdão de que você das trevas para você ser chamado para o reino do Filho dele, mas a quitação de ambos era impossível. Mas, vamos cortar aqui. A questão é, quanto mais você tem noção do seu tamanho, do seu perdão, mais você é grato a Deus e ama a Deus. Querido, diariamente pense nisso. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, isso aqui não convém, Senhor. Isso vai ser forma, inclusive, de transformar o seu jeito errado e torto de viver. Você vai convidar Deus para entrar em cada área escura da sua vida, para que você seja cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Isso aqui eu vou pular, infelizmente não vai dar para falar tudo. Só para a gente encerrar, quero dizer que a gente não pode perder de vista que na vida do cristão, o pecado não é uma opção válida. O pecado não cabe, nem os grandões, nem os pequenos. Ele deve ser rejeitado com todas as nossas forças. E essa deve ser a postura essa foi a postura do nosso Salvador, que jamais pecou. Mas caso o pecado venha como uma coisa fora do projeto, que a gente possa ter sensibilidade para pedir perdão, até pelos pequenos, até pelos deslizes pequenos. Isso vai trazer benefício para a sua vida e para a minha vida. Porque isso vai levar você a uma relação sincera com Deus. Você vai te levar a uma justificação diante dEle. Isso vai te levar a uma submissão aos ditames, à direção dEle na sua vida. Isso vai nos levar a um perdão dos devedores contra a sua vida. Ele vai nos redundar em um aumento de amor seu pelo perdoador. Ele vai nos levar a uma maior dedicação a Ele. E por fim, Ele vai trazer uma gratidão mais profunda e uma adoração mais plena a Ele. A constatação que ainda estamos longe do projeto de Deus
é algo progressivo. Eu olho para te encerrar na vida de Paulo. Paulo, ele começa falando, quando ele começa o ministério, ele fala: eu não devo nada para nenhum apóstolo. Eu sou top igual eles. Aí em 1 Coríntios 15, 9, ele vai falar o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Conforme ele se aproximava da luz de Deus, ele viu quanto ele era ainda feio e devedor. Ele começa a falar, de top, ele fala: eu não posso ser nem chamado apóstolo, porque eu fiz feiura demais antes. Aí, 6 anos depois, ele chega e escreve lá para os Efésios, pode mudar? Ele fala: embora eu seja o menor dentre todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele, menor dos apóstolos, ele fala: sou menor não dos apóstolos, menor dos santos. Sabe todos os santos? Eu sou menor. Eu tenho visto que não sou digno. E aí depois disso, 8 anos depois, ele chega lá para o 1 Timóteo e vai falar o seguinte: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Querido, progressivamente o apóstolo Paulo foi sendo revelado quem ele era, o tamanho da sujeira que ele tinha, o tamanho da necessidade e dependência que ele tinha de Cristo. Eu quero que todos nós, em nome de Jesus, temos o mesmo procedimento de cada vez mais nos aproximarmos da luz que há em Jesus, para vermos as coisas que ainda faltam ser transformadas na nossa vida, e que isso vai redundar em louvor e glória para Deus e transformação da nossa vida, em nome de Jesus, querido. Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos para o último versículo, você consegue por aí? Tiago 4, 8 a 10. Fala assim, para a gente encerrar: aproximem-se, a palavra final para todos nós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Que essa seja a postura nossa em nome de Jesus, para a gente ter essa convicção de que está muito longe ainda, que a gente depende completamente do Senhor, que a gente se humilhe, a gente se entristeça pelos nossos erros, mas busque e encontre no Senhor todo o sangue e o poder necessário para sermos completamente purificados, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que não nos deixa confundido, que traz verdade e confronta o nosso coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, ter cada dia mais sensibilidade do pecado que tão de perto nos assedia. Quero te pedir em nome de Jesus por cada irmão aqui que ouviu essa verdade, que nós não sejamos insensíveis aos nossos erros, mas que nós busquemos no Senhor toda a restauração que a gente precisa. Pai, em nome de Jesus, Pai, se não for o Senhor na nossa vida, não haverá esperança e solução. Nós seremos sempre pecadores inveterados, mas nós cremos que o Espírito Santo em nós habita, e Ele é poderoso para nos redimir e nos transformar, e nos fazer homens e mulheres semelhantes ao Seu Filho Jesus. Que em nome de Jesus a gente possa sempre nos voltar ao trono da graça, onde há perdão, onde há restauração, onde há maior amor, maior adoração, maior intimidade com o Senhor. Cumpra isso para o seu propósito, para a sua glória, em nome de Jesus, Pai.